Em uma escala de 1 a 7, quão gay você é? Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre a escala Kinsey. Acontece que estava eu ali, né, no Facebook, passando um tempo da minha vida, desperdiçando o tempo da minha vida? Não, passando o tempo da minha vida, até o momento em que eu me deparei com uma matéria do BuzzFeed sobre a escala Kinsey, na verdade um teste do BuzzFeed sobre a escala Kinsey. E aí eu me toquei, gente, eu nunca fiz um vídeo sobre a escala Kinsey aqui no canal. Como pode? Se você não sabe do que eu tô falando, bom, escala Kinsey foi uma escala ali dos anos 40 para medir o quão gay uma pessoa é. Eu vou explicar direitinho para vocês. Alfred Charles Kinsey foi um biólogo norte-americano que era especializado em zoologia, mais especificamente em entomologia, e que também era sexólogo. Kinsey nasceu em 23 de junho de 1894 e morreu em 25 de agosto de 1956, tendo, portanto, morrido com 62 anos. E um dos trabalhos mais famosos de Kinsey foi um trabalho em que ele fez contabilizando ali pessoas, né, que estavam dentro da homossexualidade ou da bissexualidade e também da heterossexualidade, ou seja, foi uma tabelação de pessoas e suas sexualidades, aonde surgiu a tão falada escala Kinsey, que foi uma escala feita justamente para medir o quão gay ou quão hétero uma pessoa é. Eu nem preciso dizer pra vocês que, como nós estamos falando sobre uma escala que foi feita em 1948, essa escala tá um pouquinho defasada aqui pros dias de hoje, mas dá pra gente adaptar ainda muito ela pros nossos tempos. E eu digo defasada porque, por mais que hoje em dia a gente tenha um entendimento maior de que a sexualidade, ela não não pode ser apenas dividida em exclusivamente hétero, exclusivamente gay e um bissexual 50-50, né? A gente tem uma ideia de que a sexualidade dos seres humanos, ela tá mais como um espectro de fato. Ainda assim, tem algumas coisas nas nomenclaturas aqui dessa escala que hoje em dia já, enfim, caíram um pouco por terra, mas que dá pra dar uma adaptada, como eu disse. Porque a escala, ela vai dos níveis de 0 a 6, mas com um plus ali, né, tem uma outra parte ali da escala que tá como um adicional, que eu vou falar pra vocês direitinho como é, mas ela tem essas gradações, de 1 ao 6, mas com um plus, então podemos dizer que é de 0 a 7, na verdade. Não de 1 a 6, porque tem o nível 0 também. E eu vou dizer aqui pra vocês, o nível 0 significa exclusivamente heterossexual, o nível 1 significa predominantemente heterossexual, apenas eventualmente homossexual. A gente tem o nível 2, predominantemente heterossexual, embora homossexual com frequência. E a gente tem o 3, que é bissexual, tem o 4, que é predominantemente homossexual, embora heterossexual com frequência, o 5, que é predominantemente homossexual, embora eventualmente heterossexual, e o 6, que é exclusivamente homossexual. Mas a gente tem o plus ali, que é marcado com um X, que é o assexual. Então percebam que muitas das coisas aqui poderiam ser facilmente classificadas em bissexualidade, né? Como eu já falei em outros vídeos que você pode ver clicando no card aqui em cima, bissexualidade, ela não precisa ser 50-50, né? Porque dificilmente uma pessoa bissexual vai ter exatamente o mesmo nível de atração tanto por homens quanto por mulheres. E aqui na escala Kinsey, né, com o 3, né, que seria o bissexual, ele coloca muito dessa forma, né, 50-50. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Então, eu colocaria aqui, né, eu, Samantha, né, não tô dizendo que isso deveria ser uma verdade do mundo, tô falando apenas eu, Samantha. Eu classificaria do 2 ao 4 como bissexuais, né, do 2 ao 4, ou seja, predominantemente heterossexual, embora homossexual com frequência, o bissexual, de fato, que foi colocado aqui, que seria o 50-50, e também o predominantemente homossexual, embora heterossexual com frequência. E eu digo isso porque no predominantemente heterossexual e apenas eventualmente homossexual, eu acho que pode estar classificado pessoas que são de fato hétero, mas que já tiveram uma ou outra aventura, assim, né, enfim. Eu classificaria assim, porque a gente também não pode pegar uma pessoa e classificar ela como bissexual apenas porque ela teve uma ou outra aventura, ou às vezes até porque ela trabalha no ramo pornográfico também, e, portanto, de vez em quando ela faz umas coisas ali que não necessariamente estão de acordo com a orientação sexual dela de fato. A gente tem muitos atores heterossexuais que fazem pornô gay, inclusive, né? E fazem aquilo apenas como forma de trabalho.
Eu sei, para algumas pessoas isso parece que é um mito, mas não é um mito, gente. Sexualidade humana é muito diversa, é um espectro muito louco, assim, que é difícil você simplesmente tabelar dessas formas. Então, eu acho que é muito problemático quando a gente desacredita alguém que se diz heterossexual, mas de vez em quando fica com alguém do mesmo gênero, ou quando alguém se diz homossexual, mas de vez em quando fica com alguém do gênero oposto. Acho que a gente não pode ser tão restritivo assim, né? Ficou uma vez ou ficou uma outra vez você e, portanto, é isso. Eu acho que a gente tem que respeitar como as pessoas se definem. Mas, falando disso tudo, vamos agora para a parte que interessa, que é o teste do BuzzFeed. Vamos ver o quão hétero eu sou, porque né, eu sou uma mulher trans que sente atração única e exclusivamente apenas por pessoas do mesmo gênero. Inclusive, essa é uma coisa interessante também, porque nos anos 40, quando Kinsey fez essa tabela que vocês estão vendo aqui do lado, né, da escala dele, ele não levou em conta pessoas intersexo, então pessoas, por exemplo, que têm síndrome de Klinefelter, tem síndrome de Turner, ou pessoas que nasceram com genitália ambígua, ou pessoas que não são nem Klinefelter nem Turner, mas enfim, tem algum nível de intersexualidade ali nelas. Essas pessoas não foram levadas em conta quando essa escala foi feita, assim como pessoas trans também não foram levadas em conta. Mas isso não chega a ser exatamente um problema, porque o fato da pessoa ser intersexo não define exatamente qual que vai ser a orientação sexual dela, né? Não tem exatamente uma interferência direta. E nem o fato da pessoa ser trans, né? A não ser que seja uma pessoa trans não binária, que aí vai ficar um pouco mais individual como que essa pessoa vai se afirmar quanto à sua sexualidade. Mas eu diria que essa escala, né, esse teste, ele só iria ser um pouco mais excludente com pessoas não binárias. Eu acho que com pessoas intersexuais, com pessoas trans, ele não chega a ser excludente, porque a gente vai se definir de acordo com o nosso gênero do qual a gente se identifica. Se você não se identifica nem com um gênero nem com outro, aí fica a seu critério decidir como que você vai se classificar quanto à orientação sexual, se é que você vai querer se classificar quanto a alguma orientação sexual. Porque, volto a dizer, isso é muito individual de cada pessoa. Um dia eu posso até fazer um vídeo sobre essa questão, né, da sexualidade de pessoas não binárias, enfim. Eu tô devendo alguns vídeos de pessoas não binárias, né? Eu sei que eu tô devendo, mas ainda vão sair. Ainda vão sair alguns vídeos que eu falei que faria. Agora vamos lá. O teste do BuzzFeed é esse que vocês estão vendo aqui do lado, onde o título é: qual a sua orientação sexual de acordo com a escala Kinsey? Aí tem, né, falando sobre 48, quando Kinsey fez a escala, mas vamos abaixar aqui. A primeira pergunta do teste é: por quem você se sente atraído ou atraída? Bom, aqui tem as opções de me sinto atraído por pessoas de ambos os sexos, por pessoas do sexo oposto, mas reconheço quando alguém do meu sexo é atraente, me sinto mais atraído por pessoas do mesmo sexo que eu ou só por pessoas do sexo oposto. Eu me sinto atraída mesmo por pessoas que são do gênero oposto ao meu, né? Mas eu reconheço quando pessoas do meu gênero são atraentes. Inclusive, eu vou substituir aqui sexo por gênero, tá? Justamente pra ficar mais abrangente ainda com pessoas trans, que é o meu caso. Então, eu vou marcar aqui por pessoas do sexo oposto, mas reconheço quando alguém do meu gênero é atraente. E aqui perguntando, com quem você já fez sexo? Aí tem, eu nunca fiz sexo, já fiz sexo com homens e mulheres, já fiz sexo com homens e mulheres, mas prefiro fazer sexo com pessoas do gênero oposto. Já fiz sexo com homens e mulheres, mas prefiro fazer com pessoas do mesmo sexo que eu. Cadê? Ah não, tem mais aqui embaixo. Né? Não tava achando minha opção porque tem mais aqui embaixo. Burra. Só fiz sexo com pessoas do mesmo sexo que eu ou só fiz sexo com pessoas do sexo oposto. Vou colocar aqui, né, do gênero oposto, porque antes de, enfim, iniciar a transição de gênero, tive namorados, né, que poderiam ser, que na época eram classificados em coisas homossexuais, mas, né, enfim, era sempre com homens, então por isso eu marquei aqui com gênero oposto. Agora vem a parte de fantasias sexuais. Aí tem perguntando quanto às fantasias sexuais, né, com quem que a gente tem fantasias sexuais. Aí tem aqui: eu só tenho fantasias com pessoas do sexo oposto. Às vezes tenho algumas fantasias com pessoas do mesmo sexo que eu. Eu fantasio com todas as pessoas. Geralmente só pessoas do mesmo sexo que eu. Só fantasio com pessoas do mesmo sexo que eu. Eu não tenho muitas fantasias sexuais. Gente,
Eu não tenho muitas fantasias sexuais. Não tenho. Muito raro. Mas quando eu fantasio alguma coisa, sempre com o gênero oposto ao meu. Mas não costumo ter não, tá? Não costumo. Agora aqui perguntando com quem você tem fortes laços emocionais. Só consigo me conectar com pessoas do mesmo sexo que eu. Costumo me conectar mais com pessoas do mesmo sexo que eu. Tenho amigos íntimos de ambos os sexos. Sou mais próxima das pessoas do sexo oposto. Só sou próxima de pessoas do sexo oposto. Eu não costumo formar laços com as pessoas. Eu diria que eu tenho amigos íntimos de ambos os sexos, de ambos os gêneros. Né? Não sei também o quanto que isso influencia na minha orientação sexual, porque a gente tá falando aqui de questão de amizade, mas enfim, vamos lá. Com quem você se sente mais confortável socializando? Me sinto mais confortável com ambos os sexos. Costumo passar meu tempo com pessoas do mesmo sexo que eu. Simpatizo mais com pessoas do sexo oposto. Só consigo ser eu mesmo com pessoas do sexo oposto. Só me sinto confortável com pessoas do mesmo sexo que eu. Eu não costumo sair muito. Eu diria que eu costumo passar mais parte do meu tempo com pessoas do mesmo gênero que eu. Eu costumo passar a maior parte do meu tempo com as minhas amigas, né? Porque eu tenho poucos amigos homens, né? Tenho amigos homens, mas não são tantos em proporção ao número de amigas que eu tenho. E eu estou o quê? Suando muito porque, gente, Brasília tá muito quente. Muito quente. Que não é novidade, né? Brasília está muito quente. Mas enfim, vamos pra próxima aqui. Pense nas pessoas com quem você mais socializa. Como você acha que elas se identificam? Nunca perguntei para elas, na verdade. Elas provavelmente diriam que são heterossexuais. Elas com certeza diriam que são homossexuais. A maioria é heterossexual, mas também tenho amigos gays e bi. A maioria é gay, mas também tenho amigos heterossexuais e bi. Tenho muitos amigos gay, hétero e bi. Gente, tem gente de todo tipo, então tenho muitos amigos gays, héteros e bi. Como você se identificaria para as outras pessoas? Como heterossexual, na maioria dos casos eu diria que sou heterossexual. Eu me identifico como bissexual. Na maioria das vezes digo para as pessoas que sou homossexual. Eu só digo que sou homossexual. Eu não gosto de rótulos. Gente, eu me identifico como uma pessoa heterossexual porque eu sinto atração física e amorosa unicamente por pessoas do gênero oposto ao meu. Então, heterossexual. E agora, como você se vê, né? No caso, como eu me vejo. Tento não pensar muito nisso. Eu me considero estritamente homossexual. Eu me considero homossexual, mas não estritamente homossexual. Provavelmente bissexual se eu precisasse me classificar. Eu sou em grande parte heterossexual, mas estou aberto a novas experiências. Eu sou heterossexual, sempre fui e sempre serei. Eu não gosto muito dessa determinação de sou e sempre serei, sabe? Acho que isso não combina muito comigo, apesar de eu não conseguir me ver em um cenário ficando com mulheres, né? Apesar de eu já ter beijado mulheres. Mas eu não enxergo mais um cenário em que eu ficasse com mulheres, né? Mas também esse negócio sempre fui e sempre serei não combina comigo, então eu vou aqui em... Eu sou em grande parte heterossexual, mas estou aberto a novas experiências, porque, sei lá, vai que um dia em homenagem. Você tirou predominantemente heterossexual. Pode-se dizer que você é hétero, mas também não se fecha a novas ideias e experiências. Talvez você já teve um pensamento ou fantasia passageira com pessoas do mesmo sexo. Não tive. E pode até mesmo ter pensado em seguir esses impulsos. Não, porque esses impulsos nunca existiram. Sua sexualidade é mais fluida do que a da maioria. Eu acho que a última pergunta aqui foi a que mais definiu tudo, né, do que saiu aqui na minha escala. Gente, como eu percebi que o barulho no corredor não vai terminar, então eu vou finalizar o vídeo assim mesmo. Talvez vocês estejam ouvindo aí algumas vozes, enfim. Barulhos do corredor do prédio. Mas eu queria dizer que parece que a última resposta foi a que mais definiu, né, ali, o fato de terem me colocado em predominantemente heterossexual e não exclusivamente heterossexual. E eu queria saber qual foi a de vocês, então façam aí o teste, o link dele tá na caixa de descrição do vídeo.
e vejam aí qual foi que vocês tiraram e se isso foi ou não uma surpresa pra vocês. E também eu queria só fazer um comunicado a vocês. Eu tô pensando em fazer uma live aqui no canal porque tá um pouco complicado, né? Pra eu conseguir responder vocês, eu não tô conseguindo. É um bloqueio que eu comecei a ter por causa da pandemia, por causa do isolamento. Então tá um pouco complicado, mas eu quero ter contato com vocês. Então eu tô pensando em fazer uma live aqui no canal. Seria a primeira live aqui do canal. Tô morrendo de medo de fazer e não aparecer ninguém e eu ficar sozinha ali olhando pra câmera num silêncio constrangedor. Enfim, morro de medo disso. Mas eu tô pensando em fazer uma live com vocês pra gente conversar um pouquinho, né? Talvez até fazer alguns testes bestas no BuzzFeed, enfim, passar um tempinho e aí vocês conversarem comigo pra eu poder saber exatamente o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando das coisas, porque realmente tá difícil. Eu tô com um bloqueio que eu não tô conseguindo mesmo ter interações direito com as pessoas. Então, eu quero saber se vocês estão interessados nisso, se vocês querem uma live, se vocês têm alguma sugestão de tema também pra live, né? Se vocês quiserem algo assim diferente sendo feito. Então, eu queria muito sugestão de vocês. E o que eu vou fazer vai ser abrir uma enquete. Eu vou abrir uma enquete aqui no YouTube, né, na aba comunidade, pra saber dia e horário, né, qual o melhor dia e o melhor horário pra vocês. Então vão ser pelo menos umas 2 enquetes, né, primeiro pra decidir o dia, depois pra decidir qual horário fica melhor pra vocês. E também eu preciso saber se vocês querem. Se vocês não quiserem, essa live não vai acontecer, gente, porque mais uma vez eu morro de medo de abrir uma live e não aparecer ninguém. Morro de medo disso mesmo, porque acontece com muita gente, então dá esse medo real. Mas enfim, não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo aqui, porque isso ajuda a disseminar a transmissão aí pelo YouTube, né? Ajuda a disseminar a palavra de transmissão pelo mundo. Não se esqueçam também de se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!